Uma garota chamada Grace recebe a notícia de que seu irmão foi encontrado morto em um convento na Escócia e ela tem que ir até lá. A morte de seu irmão esconde diversos mistérios e tudo envolve muito a religião dele e a forma como as coisas são administradas naquele convento, onde levam tudo ao extremo. Cabe a Grace enfrentar os problemas que vão surgir para descobrir por que o seu irmão foi morto, ou se ele talvez tenha tirado a própria vida. Mas ela vai ter que tomar muito cuidado e cautela para se manter firme. Esse é o canal Levada Filmes e vamos falar hoje do filme O Convento. Uma oftalmologista chamada Grace atende uma de suas pacientes que está bem perto de ficar cega e precisa de um tratamento especial. Mas a paciente não vai poder pagar, então ela vai conversar com um velho amigo seu que foi seu professor antigamente, para ver a possibilidade dele atendê-la. Voltando para casa no meio da noite, ela percebe alguma figura estranha passando por trás dela, que parecia muito ser uma freira. Ela sai andando pela casa, investigando ali se alguém teria entrado de fato lá. Então percebe que a sua foto do espelho em que ela está com seu irmão está com uma mancha de sangue bem em cima dele. É quando o telefone toca, assustando mais ainda Grace, e quando ela atende vem a notícia. Seu irmão foi encontrado morto em um convento, e a morte dele está sendo investigada, se tratou de um homicídio, ou seja, um assassinato, ou se o irmão de Grace tirou a própria vida. O corpo dele foi encontrado em um convento aqui na Escócia. Então Grace viaja para uma ilha afastada lá na Escócia para chegar a esse tal convento. E a tensão já vai se estabelecendo, mostrando Grace chegando a um lugar completamente isolado, que junto com isso vai tocando uma música tensa com freiras cantando para ajudar nesse clima. Grace vai conversar com o investigador Harris e ela pede na hora para ver seu irmão, que ainda estava no médico legista. Mas ele oferece levar Grace ao convento e contar o caso para ela. Além do irmão de Grace que morreu, um padre também foi encontrado morto com seu corpo aberto dentro da capela do convento. Já o irmão de Grace foi encontrado mais embaixo do convento, perto das rochas, e as suspeitas até então são que o seu irmão possa ter matado o padre e depois tirado sua própria vida. E nesse vai e vem de conversas, o investigador Harris pergunta sobre a religião do irmão de Grace, perguntando por que eles são tão extremos assim, pois eles seguem a Bíblia totalmente ao extremo, e uma freira de lá, pouco tempo atrás, afirmou ter visto o próprio diabo e arrancou um de seus olhos por isso. Chegando ao convento, a Madre Superior já aparece, contando para Grace que o seu irmão matou o padre porque ele estava possuído por um demônio, e ele não resistiu e não deu conta de lutar contra ele. Mas Grace não é facilmente convencida e ela ainda odeia freiras, então responde de forma super grosseira. Então você viu o meu irmão se matar? Indiretamente. Grace vê o lugar onde seu irmão morreu e lá o investigador conta que é uma terra do Vaticano, que tecnicamente nem na Escócia de verdade eles estão. É afastado de tudo e é o Vaticano que vai investigar o caso, e se eles quiserem impedir a polícia eles podem. Depois Grace vai até o necrotério ver o corpo de seu irmão, mas quando ela percebe, seu irmão está atrás dela falando para ela sair de lá, que é tudo muito perigoso. Ela desmaia e é enviada para o hospital, onde conhece o padre Romero, que foi enviado do Vaticano para checar o caso. E ela conta para ele que seu irmão não tinha um grão de areia no corpo, suspeitando da morte dele, pois ele teria caído na praia. Durante a noite, Grace tem um sonho onde ela foi levada a um lugar da morte de seu irmão, e viu que ele já estava ferido quando caiu. Então ele não se matou, e em seguida ela cai no mar. Acontece que não foi um sonho, ela acorda no dia seguinte em seu quarto, com suas roupas todas trocadas e seu cabelo penteado. Ela vai em busca da Madre Superior e encontram elas almoçando, e até a mesa que elas almoçam tem o formato de uma cruz. E ela acusa todas as freiras ali de serem mentirosas, e terem mentido nos testemunhos da investigação. Você escondeu evidências, né? Você mentiu. Grace volta ao local da morte de seu irmão, onde o padre Romero conta a história daquele lugar, que cavaleiros antigos iam até lá confessar os seus pecados, e cada pecado você dava um passo para trás. Se os seus pecados fossem poucos, você saía de alma limpa, mas se seus pecados fossem muitos e você desse muitos passos para trás, a queda seria fatal. Eu só tenho 2 pecados: bolo e café.
E as suspeitas de Grace estavam certas, viu? Pois o próprio Padre Romero escuta conversas da Madre Superior com outras freiras tramando contra Grace, para tirar ela do caminho. E ela diz que Grace possui um mal dentro dela, que vai destruir tudo. Grace segue uma das freiras na floresta no meio da noite, até um lugar isolado, onde ela costumava ir para orar quando tinha pensamentos impuros. Ela diz que pensa ser uma pessoa má, então Grace aproveita e pede para ela ajudar a fazer uma ligação, que era para seu amigo médico, e ela pergunta se o luto pode haver alucinações. A Madre Superior afirma ter lavado o corpo do irmão de Grace, então as suspeitas acabam caindo para ela e ela é investigada por Harris, mas diz que foi para manter alguma honra nele, pois ele estava todo sujo com caranguejos andando por ele. Nas coisas dele que são entregues para Grace, tem um diário com uma escrita diferente, que parece ser uma língua antiga, mas na verdade são códigos que ele e Grace criaram para se comunicar, e aos poucos ela vai traduzindo aquelas palavras. A infância deles não foi nada fácil, já que seu pai era um psicopata religioso que até mesmo trancava eles em gaiolas. E chegou um dia que ele ainda matou a mãe deles quando ela tentou fugir. Eles foram para um orfanato, onde um padre e uma freira adotaram eles para um convento. Mas na estrada, no meio do caminho, abandonaram somente o seu irmão e seguiram com Grace. Traduzindo seu diário e lendo os livros do convento, Grace descobre que o irmão dela estava atrás de uma relíquia antiga, deixada por aqueles cavaleiros templários, chamados Cavaleiros da Estrela do Amanhã. E essa relíquia diz ter um poder incrível, e o convento ficou com medo disso, torturando ele para saber onde ela estava, e quando não conseguiram, fizeram ele pagar por seus pecados naquela queda mortal. Investigando no meio da noite, uma das freiras entra com uma faca para matar Grace, mas sem nem ao menos tocar nela, alguma força faz a freira enfiar a faca contra sua própria barriga. E elas são encontradas logo depois, e agora o cenário mudou, né? Grace é a maior suspeita. Ela decide então visitar seu pai na cadeia, onde ele foi preso depois de matar sua mãe. E ele diz que Grace levou ele para aquele mal, que ela sempre foi a culpada e que leva a morte e sofrimento por onde quer que ela vá, surtando com ela e encerrando a conversa. Quando Grace volta ao convento, está tudo diferente. Para começar, as freiras estão todas deitadas no chão em formato de cruz, e Grace vai caminhando até achar a freira mais nova do convento orando, mas era uma armadilha para matar Grace, que novamente é defendida por algo sobrenatural. Meg, a freira mais nova, corre para aquele lugar secreto dela de orações e corta os próprios pulsos para não ser morta por Grace. Ela retorna ao convento, onde estão todos esperando por ela, inclusive o Padre Romero. E aí sabemos da verdade. Acontece que Grace é a relíquia. Ela é o tal anjo caído, por isso odeia Deus, freiras e tudo que for parecido. Eles vestem ela, então deixam ela entrar em um calabouço e tentam trancá-lo, como fariam com uma relíquia mesmo. Mas uma das cruzes despenca do alto e crava na coluna do Padre Romero, e Grace consegue sair de lá correndo. Ela vai para o topo daquele penhasco, e nesse momento até o investigador Harris está atrás dela. Mas não tem como, ela está decidida e se joga de lá. Acontece que foi sempre a própria Grace. Era sempre ela desde o começo. Quem ela viu em seu quarto, a pessoa que estava matando as freiras, que apagou seu pai raivoso, sempre era ela. O investigador questiona a Madre Superior, perguntando o que ela faz para uma pessoa como a Grace, sem apego religioso e nem nada, acabar se matando. E ela responde que Grace não está morta, que ela tem um poder tremendo e que vai usar isso para o mal. Mas logo que Grace percebe isso, a primeira coisa que ela faz é curar os olhos daquela sua paciente do início do filme. E um dia, atravessando a rua, ela encontra a Madre Superior apontando uma arma para ela, mas ela tem o seu anjo da guarda e ela é atropelada antes de puxar o gatilho. Então esse foi o filme, rapaziada. Não esquece de deixar aí nos comentários o que você achou dele. Eu quero muito saber. Deixa o like aí também pra fortalecer, não custa nada aí, ajuda demais o canal. Se inscreva também, ativa o sininho pra você ser notificado sempre que surgir vídeo novo. Muito obrigado a quem assistiu, valeu, falou!